diante de meu Jesus, mas em meio às trevas vislumbro a luz, ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando as forças faltam no jornadear e me vem tentação vulgar, sinto a fé voltar e me animo então ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver, que caminho seguir então? Fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão, Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. quando o instante atroz derradeiro enfim for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Graça e paz, amigos, que Deus esteja contigo nesse momento. É muito bom estarmos juntos aqui nesse canal, podermos, mesmo não tendo nosso culto regular na igreja, por esse período, temos esse canal para estarmos juntos, crescermos na fé. Nós estamos pedindo aí aos anciões, eu próprio estou fazendo esse trabalho de estar mais próximo, trazendo mensagens por aqui, pelo WhatsApp, pelo YouTube, para que não possamos perder esse vínculo, né? De igreja, de comunidade, onde estamos orientando um ao outro, nos ajudando na nossa necessidade, especialmente a necessidade espiritual. Eu gostaria de fazer uma oração para iniciarmos a mensagem que vem logo em seguida. Vamos orar então. Grandioso e santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos juntos por aqui e continuarmos, Senhor, o nosso crescimento espiritual, orientando um ao outro, buscando de Ti sempre a orientação para nossas vidas. Nesse momento suplicamos o Santo Espírito que fale aos nossos corações, que possamos, através de Sua palavra, ser enriquecidos e a nossa fé ser aumentada a cada dia, para que possamos ser vencedores em Cristo Jesus. Essas bênçãos te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, eu convido vocês a abrir nesse momento suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 2 de Abacuque, os versículos de 1 ao 4. Abacuque 2, versos de 1 a 4, nós encontramos aqui uma resposta de Deus a alguém que está pedindo a resposta. Esse pedido de resposta da parte de Deus, ele começa logo no início do livro de Abacuque, no capítulo 1,
no versículo 2, quando o profeta diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Portanto, o livro e a mensagem de Abacuque é uma resposta de alguém que está insistindo em ter um diálogo com Deus, em ter uma explicação do que está acontecendo para um momento especial, para um momento de crise. Veja, o livro de Abacuque deve ter sido escrito durante uma época de apostasia, provavelmente durante a última parte do reinado de Manassés, um momento em que o povo de Deus estava buscando os seus prazeres, esquecendo-se de Deus, buscando a sua lida diária e não estavam buscando as coisas de Deus. Assim, o profeta Abacuque, ele tem a missão de alertar o povo de Deus quanto uma crise. O profeta conhecia bem a crise que Babilônia logo iria ocasionar a seu povo por causa dos seus pecados. Uma crise que finalmente iria resultar no cativeiro de Judá. Abacuque advertiu antecipadamente a nação acerca dessa crise e também predisse o juízo divino sobre a idólatra e iníqua Babilônia, a inimiga de Deus e de seu povo. Por isso, aqui no capítulo 2, os versos de 1 a 4, nós lemos a resposta do Senhor a Abacuque. E nós lemos o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Queridos, aqui nós temos a posição correta do cristão mediante a crise. Lembre-se que o profeta ele estava preocupado com a crise que estava para sobrevir sobre o povo de Deus, por causa dos seus pecados. Diante dessa preocupação, o profeta clamava a Deus uma resposta, uma mensagem, uma saída. Ele não estava tendo de Deus essa resposta, mas qual era a atitude que ele tinha mediante talvez essa inquietação, essa falta de resposta clara para a sua vida? A atitude aqui, queridos, é a atitude que todos nós precisamos ter. Ele estava, diz ele, em sua torre de vigia. Estava ali sobre a fortaleza, vigiando para ver o que Deus diria, qual a resposta que Deus traria para a sua vida. Sabe, queridos, em tempo de crise, em tempo de angústia, existem muitas vozes clamando, muitas vozes dando orientação, muitas vozes falando que se deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Mas você já parou para ouvir a voz do Senhor? Você já se colocou na sua torre de vigia, colocou na sua fortaleza, vigiou para ver o que Deus tem para responder a você? É isso que nós devemos ter como postura nesse tempo. Nós devemos nos colocar na nossa torre de vigia, na nossa fortaleza. E a pergunta é: você tem uma torre de vigia? Você tem uma fortaleza para esse tempo de crise? Nós precisamos subsistir a esse tempo. Não desistir na fé. Esse tempo ele vem com um propósito.
para provar, para sacudir a igreja do Senhor. E somente irão ser vencedores aqueles que estiverem na sua fortaleza, aqueles que estiverem na sua torre de vigia. Qual é a sua torre de vigia? Qual é a sua fortaleza? A pergunta é essa. Nós temos a oportunidade de entender que existem 3 formas de termos uma comunhão com Deus saudável. A primeira delas é a sua comunhão pessoal com Deus. Essa não depende de ninguém. Você precisa ter essa comunhão com Deus. O pastor não vai ter essa comunhão por você. O ancião da igreja não vai ter essa comunhão por você. O seu pai, sua mãe, não farão isso por você. Todos podem te orientar, podem te ajudar, mas você precisa ter a sua torre de vigia. Você precisa ter a sua fortaleza da sua fé. É pessoal. O segundo nível da comunhão, ela se dá na nossa família, no nosso lar. A nossa família precisa ser uma fortaleza da fé. Nós precisamos ter em cada lar um momento do altar da família. Cada família precisa se reunir para adorar a Deus. No tempo que nós vivemos, só iremos subsistir, as famílias só irão subsistir se elas tiverem essa postura. Nós temos também, queridos, a comunhão do coletivo. E aí entra o papel da igreja, o corpo de Cristo, a comunhão na igreja, que embora nesse tempo nós não estamos podendo nos congregar, estamos aqui usando canais como estes, é importante, é bem-vindo. E nós devemos buscar ouvir a voz do Senhor, a resposta do Senhor, porque na resposta do Senhor ela é segura, ela é concreta para esse tempo. O que o Senhor falou a Abacuque? O Senhor respondeu a ele: escreve a visão, grava sobre tábua, para que a possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está por se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A resposta que veio do Senhor para o profeta foi: continua, não desiste, continua na sua fé, porque as coisas irão se cumprir. Acontecerá no tempo determinado, mas vai se cumprir. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Assim, dessa forma, queridos, nós devemos entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. E as coisas não se cumprem sem estar dentro do tempo de Deus. O que nós podemos fazer, o que devemos fazer, é não desistir. O nosso papel, mediante a crise que nós enfrentamos, é permanecer firme. E permanecer firme em tempos de crises é realmente uma coisa divina. Permanecer firme em tempo de crise é um de nossos maiores desafios. O coração fica pensando e nós podemos entrar muitas vezes em desespero, porque a noite escura parece que nunca vai terminar e os piores pensamentos vêm à mente. Porém, permanecer firme, acreditar que as coisas podem melhorar e manter a fé em Deus exige coragem, pois os obstáculos que nos impedem o progresso jamais desaparecerão diante de alguém vacilante e duvidoso. Assim, nós precisamos ter uma postura de não desistir. Não desista da sua fé. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Essa é a postura daqueles que serão vencedores. Em Mateus 24, versículo 13,
O Senhor nos advertiu, dizendo para nós que esse tempo que nós vivemos é um tempo do fim, é um tempo de dificuldade, sim, mas é um tempo para estarmos perseverantes. Aquele que perseverar até o fim desse tempo será salvo. Por isso, não desista. Essa é a primeira resposta que Deus deu a Abacuque e é a resposta que Ele dá para nós hoje. Se você está na sua torre de vigia, se você está se colocando sobre a fortaleza e vigiando, você terá essa resposta de Deus para a sua vida hoje. Não desista. Como disse Bertolt Brecht, há homens que lutam um dia e são bons, há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e são imprescindíveis. Finalmente, queridos, a segunda resposta importante que o Senhor deu a Abacuque é uma resposta para nós que vivemos nesse tempo também. Ele disse: mas o justo viverá pela sua fé. Sim, queridos, se há um tempo em que devemos exercer a fé, é esse tempo. Veja aqui que a resposta não fala assim: o justo viverá pela fé do pastor, o justo viverá pela fé do ancião. Não, o justo viverá pela sua fé, ou seja, fé é uma coisa pessoal. Cada um de nós devemos exercer esse dom. E a Bíblia diz que aquele que não tem fé, que peça a Deus, que Ele fará, que Ele aumentará a nossa fé. A palavra de Deus deixa claro de que essa é uma questão divina, é um dom de Deus. Fé não é algo que se desenvolve num passe de mágica. Você não tem e agora passa a ter. Fé é uma conquista de um caminhar com Deus dia a dia. Nós podemos cair ali, mas com fé vamos levantar e vamos continuar crescendo na fé cada dia. Para esse tempo, é um tempo em que o justo deverá viver pela sua fé. Aonde está a sua fé? Que ela esteja firmada em Cristo Jesus, a nossa rocha eterna. Que nós tenhamos oportunidade, queridos, de sermos vencedores, porque o livro de Apocalipse diz que ao vencedor dará a coroa da vida, aos que vencerem. Vencer é algo imperativo para Deus, e vitória nós só podemos conquistar pela fé. Que nesses dias nós tenhamos de Deus essa postura, essa resposta clara em nossa vida. Que nós tenhamos também a decisão de ficarmos assim como ficou o profeta Abacuque, na busca da resposta do Senhor. Não se acontente com as várias respostas que o mundo está dando para esse tempo. Busque a resposta certa. Esteja na sua torre de vigia. Coloque-se sobre sua fortaleza. Vigie e ore em busca da resposta do Senhor. E Ele vai lhe responder. Ele vai dizer: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele vai falar para você claramente de que o justo viverá pela fé. E para esse tempo, que nós possamos, então, todos juntos, marcharmos segundo a orientação do nosso Senhor e alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. É o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Encerrando esse momento de adoração a Deus, gostaria de orar com você. Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos as nossas vidas, suplicar, ó Deus, que cada um de nós estejamos sobre a nossa torre de vigia, sobre a nossa fortaleza, que é Cristo Jesus. Implorando a Deus que de lá, dos céus, do seu trono de graça, venha, ó Pai, as respostas para as nossas inquietações. Nós não sabemos as inquietações que vai na alma de cada um. O Senhor sabe muito bem, Senhor. O Senhor conhece o profundo do nosso ser. O Senhor sabe que queremos ser melhores a Ti.
O Senhor sabe as lutas que enfrentamos e muitas vezes nós chegamos a Ti com os corações quebrantados, mas nós chegamos a Ti porque sabemos que de Ti vem a resposta certa. Que não tenhamos ouvidos para outras respostas que não sejam as Suas, ó Deus, da Tua palavra, e que a Tua palavra nos motive cada dia a não desistir da fé, não desistir, Senhor, da caminhada cristã, mas que o Senhor nos dê oportunidade de cada momento sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Peço uma bênção especial sobre cada lar nesse momento, que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando e providenciando, Senhor, aquilo que eles necessitam para subsistir nesses tempos que nós passamos. Colocamos todo em Tuas mãos e suplicamos que nos dê cada dia Seu Santo Espírito em nossas vidas. Eu oro, imploro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Promete ajudar.